Irmãos, segue um áudio preliminar só para mantê-los mais esclarecidos com relação aos eventos, tendo em vista o conceito que nós tivemos do estudo na quarta-feira do Moshe Moshe Haim Luzzatto, onde nós vimos, né, que um evento ele pode ser contexto ou ele pode ser apenas uma parte, tá? Então, vamos tentar ligar essas partes, tá? Então, vamos entender que lá atrás, né? Lá atrás, nós tratamos dessa questão que eu falei para vocês. Nós ainda não estamos em Reshivá é amanhã, né? Mas nós já estamos sob a influência de Reshivá. Então, houve uma antecipação, tá? Então, houve um evento antecipado no que a gente chama de agenda divina, tá? Que Hashem está no controle de tudo sempre. Então, houve uma antecipação, tá? Agora, por que essa antecipação, tá? Isso nós temos que entender. Então, vamos voltar à Segunda Guerra Mundial, tá? Segunda Guerra Mundial, as nações, né? Estados Unidos, que representa as nações, né? Porque todos os povos estão na América, né? Tá? Okay? Então, as nações queriam ficar neutros, tá? Os Estados Unidos teriam, então, que declarar guerra e o Roosevelt, né, não queria declarar guerra, tá? Era um compromisso dele não declarar, ficar neutro. Então, na agenda divina, se colocou então a ideia no japonês, para o japonês fazer Pearl Harbor, né? Então nós sabemos que o almirante Yamamoto, ele foi contra, né, o ataque a Pearl Harbor, porque ele falou, né, nós não podemos feed the nations with a terrible resolve, né? Nós não podemos alimentar os Estados Unidos, esses gigantes que engloba todas as nações, né? Inclusive até japoneses que lutaram contra os próprios japoneses, né? Nós não podemos alimentar, dar uma razão aos Estados Unidos, e ele chamou de terrible resolve, né? Uma resolução terrível, né? Tá. Então, por que isso daí, né? Porque era para a América ser provocada e entrar na guerra, e a guerra acabou tendo fim, que vocês se lembram, com a própria América, bomba atômica, Nagasaki e Hiroshima, tá? Muito bem. Isso é uma parte. Aonde isso se encaixa hoje? Isso se encaixa porque tudo indica que os iranianos, eles estão há alguns meses, né? Falam em 3 meses, né? Estão há alguns meses de conseguir, então, ser capazes de usar uma bomba atômica. Tá? Então, seria importante, nesse momento, essa ação, porque essa bomba atômica nuclear, né? Poderia ser levada para dentro de Gaza, tá? Para dentro de Gaza e levada para dentro de Israel. Então, a ideia inicial desse pessoal que nós sabemos que Irã, os xiitas, né? Irã, que é Hezbollah, que é Hamas, que é Jihad, todas essas coisas, né? Iria detonar uma bomba nuclear em Tel Aviv. Tá? Então, foi necessário haver esse adiantamento da agenda. Tá? Então, para provocar as nações, né? As 10 nações aí no caso, né? As 10 nações,
era importante acelerar as dores de parto, tá? Da revelação de Mashiach. Essas revelações, então, foram feitas com os ataques aos kibbutz, né? E todas as barbáries que foram feitas com os bebês, tá? Essas imagens dos bebês que correram os líderes das 10 nações, tá? Então, hoje, por exemplo, a presidente da União Europeia está em Tel Aviv, e o Reino Unido, que não faz parte da Unidade Europeia, mas está na Europa, o Reino Unido enviou já um contingente naval, né, violento, né, 2 submarinos nucleares, porta-aviões, etc., para as costas de Israel. Então, as nações foram movimentadas através dessas imagens das dores de parto de Mashiach, tá? Então, e por que, e como a agenda divina operou isso daí, né? Com esse massacre às nações. O que é o massacre às nações? Aí vocês associam a Pearl Harbor, né? O que é o massacre às nações? É o que ocorreu no festival, tá? Todas as nações tinham representantes ali, que foram brutalmente assassinados, tá? Isso tudo foi filmado e etc, tá? Hoje, por exemplo, na BBC apareceu uma irlandesa, né, que o pessoal arrancou a perna dela a bala, né? Então, um negócio assim bem trágico, né? Tá? Okay? Então, as duas lousas estão aí para vocês verem, né? Botei uma em cima da outra, né? Nós temos ali duas partes, né? Nós temos a parte das ações que as 10 nações irão tomar, que é Magog, tá? A Terceira Guerra Mundial, né? E nós temos uma outra parte, quem é o provocador? Amaleque, que ataca pelas costas. Como é que eles atacam pelas costas? Nos kibbutz e o festival, tá? É assim que Amaleque ataca pelas costas. Que tem o dia 7, né? O dia 7, então se complementou o 7º dia, vinda de Mashiach, e 10, as 10 nações. Então, 7 dos 10, do 10 representa isso, tá? Então, Amaleque ataca pelas costas, em 7, no dia 7, no 7º dia, tá? E as 10 nações, tá? Então, aí Mashiach, ele vai se revelar pela aliança, tá? Então, nós teremos a revelação de Mashiach, não uma pessoa, mas nós teremos a revelação de Mashiach como uma aliança contra Amaleque, tá? Lembre-se, em Deuteronômio 25:19, né, nós só tomaremos posse da terra e experienciaremos a paz no dia que nós apagarmos a memória de Amaleque sobre a terra. Então, como é que começa a apagar a memória de Amaleque? Começa com a eliminação do Hamas, depois Hezbollah, depois Jihad e depois o próprio Irã, tá? Muito embora tenha uma outra lousa que eu não coloquei, né? Depois desses eventos, o Irã irá declarar guerra à Arábia Saudita, tá? Mas isso é uma outra coisa. O que nós temos que nos fixar agora é entender, né? Saber, ter a informação se a invasão de Gaza, né, ocorrerá amanhã, Shabat, tá? Okay? Porque se for amanhã, Shabat, então, a invasão por terra, então fecha a lousa, mas nós precisamos ainda de esperar essa informação, tá? Então, a princípio, fica isso daí para vocês poderem meditar também, né? Qualquer coisa, eu estou aqui em Nitzavim, tá? E não tem problema para mim, em momento nenhum, responder perguntas, etc, tá? Ok? Então,
meditem aí, né? Nesse Shabat, né? Que nós previmos, né? Porque nós adiantamos, né? Dissemos, ó, nós ainda não é Reshivá, mas nós já estamos em Reshivá. E amanhã é um Shabat, onde nós temos, inclusive, nós entramos em um mês, né? Primeiro de Reshivá é Shabat, mas também é um eclipse, né? Eu mandei para vocês o mapa do eclipse também, tá? Então caracteriza que o Akrave vai morder sua própria cabeça, tá? E nós temos que esperar essa movimentação do exército de Israel, né? Para saber se isso vai ocorrer amanhã. Se ocorrer amanhã, então, é que a lógica da lousa está fechada. Eu estou por aqui. Qualquer coisa, vocês coloquem perguntas, tá? E eu responderei. Um poderoso pré-Shabat a todos.